Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender sobre a adição de números naturais. Vamos ver o passo a passo de como efetuar essa operação. E não só isso, vou apresentar para vocês quais os principais motivos que fazem uma pessoa errar uma adição. Então, se você quer nunca mais errar, essa aula é para você. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Eu sou o professor Adriano Medeiros, seja muito bem-vindo ao canal Matemática Fundamental. Então, pessoal, a operação de soma, de adição, ela é muito importante, porque inclusive ela é a base para a multiplicação. Então, se a gente não aprende bem aqui como efetuar a adição, a gente também vai ter dificuldade na hora de aprender a multiplicação. Então, por isso que é tão fundamental esse tema. E não só isso, né? Quando a gente vai para uma feira livre, quando a gente vai no trabalho ou na própria escola mesmo, né? A gente precisa realmente dominar essa operação com maestreza para não cometer equívocos, tá bom? Então, é importante, inclusive, que você se inscreva aqui no nosso canal e deixe o like nesse vídeo, para que você possa aprender tudo sobre matemática de uma forma bem clara e bem simples, entendendo os reais motivos de várias coisas que acontecem por trás da matemática. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, vamos iniciar aqui somando o número 32 mais o número 21, tá bom? Primeiro, né, só por um critério de informação, né? Esses termos que aparecem na hora que a gente está somando, a gente chama ele de parcela, tá? Então, todos os dois são chamados de parcela. Parcela, parcela. E aqui, quando a gente tem, né, o resultado que a gente vai encontrar, ele é chamado de, imagine aí, um nome bem criativo, soma. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Inclusive por isso, né, que a adição também é chamada de soma, né? Porque quando eu faço essa adição de duas parcelas ou mais, eu obtenho uma soma ou total. Beleza? Então esses são os termos que envolvem aí a adição. Mas como é que a gente faz aqui para fazer a adição, né, de dois números? Bem, aí a gente lembra do nosso sistema de numeração, que ele é decimal. Como assim, professor? Lembra que você já estudou sobre ordem? Como assim? Me explica melhor isso. Bem, a gente tem, né, as dezenas, as unidades, centenas, né, a unidade de milhar. Então, essas são duas ordens do nosso sistema decimal. Então, se eu colocar aqui o número 32 na posição da ordem das dezenas, é o 3, e das unidades é o 2. Não é verdade? Já aqui eu tenho também o 21. Então, um primeiro ponto, né, que a gente deve observar é que eu tenho que colocar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena. Beleza? Feito isso, o que é que a gente vai fazer? A soma. Como assim, professor? Normal mesmo, vamos lá. O que é somar, né? A noção de somar é a noção de juntar. Então eu vou olhar aqui, Então na ordem das unidades, quantas eu tenho? Eu tenho duas aqui e mais uma. Bem, duas mais uma, se eu contar aqui vai dar uma, duas, três, não é verdade? Então, a soma 2 mais 1, isso aqui dá 3. Agora, eu passo para as dezenas. 3 mais 2, 5. Tá bom? Então, o resultado deu 53. Aí você pode estar se perguntando, ô professor Adriano, mas você colocou o 32 em cima e o 21 embaixo. É por quê? É porque aqui apareceu primeiro o 32 e depois o 21. Sempre tem que ser nessa ordem? Não, né? E aí a gente já vem para uma primeira propriedade que a adição tem, que é a propriedade de ser comutativa. Que nome é esse, professor? É comutativa. E o que é que significa? Significa que tanto faz, eu vou fazer com um número menor só para facilitar para a gente. Quando eu fizer 2 mais 3, isso aqui dá quanto? Vai dar 5, não é verdade? É a mesma coisa que eu calcular 3 mais 2. Então, a propriedade comutativa é essa que
tanto faz a ordem que eu vou considerar, né? E a gente consegue ver, obviamente, né? 3 com 2 dá 5. Não é só porque eu mudei de lado que isso aqui deixou de ser 5. Não é verdade? Então, propriedade comutativa é isso. Ou seja, quando aparece aqui a adição que eu tenho que fazer, eu posso escolher quem vai ficar em cima e quem vai ficar embaixo, por minha conta. Tá bom? Não tem nenhum problema, porque a adição ela é comutativa. Então, vamos para a nossa segunda adição de hoje, né? Que agora é 48 mais 37. Então, como eu falei para vocês, tanto faz colocar em cima o 48 ou o 37, porque a adição ela é uma operação comutativa. Então, eu vou colocar até o 37, ó, primeiro. Tá? E o 48 aqui embaixo. A gente coloca, né? O mais, o símbolo da adição, que é a cruzinha, e coloca um tracinho aqui embaixo. Beleza? É importante, né, você também deixar essa separação. E vou colocar aqui em cima, né, só para a gente lembrar que essa é a coluna das unidades e essa é a coluna das dezenas, tá bom? Bem, olha só, então vamos somar. Quanto é 8 mais 7? Bem, 8 mais 7 vai dar 15. Mas a gente aprendeu, né, que na formação de um número natural, cada ordem ela só pode ter números 0, 1, 2 até o número 9, né? De 0 a 9. Então, de modo que na casa das unidades eu não posso colocar 15 unidades aqui. Então, o que é que eu faço? Bem, quando eu somei, deu 15. Só que 15 é a mesma coisa que o quê? Que uma dezena e 5 unidades, não é verdade? O número 15, ele é uma dezena e 5 unidades. Então, como aqui é a coluna das unidades, a gente coloca só o 5. Ô, professor Adriano, e essa unidade e essa dezena que o senhor falou aqui? Justamente, eu vou colocar ela para a coluna das dezenas. Por isso que eu coloco, ó, o 1 aqui em cima. Tá bom? Esse vai 1 que a gente fala é justamente por conta dessa dezena. Estou colocando ela aqui. Joia? Pronto. E agora, o que é que eu faço? Eu vou somar agora a coluna da dezena. Então, 1 mais 3, 4. 4 mais 4, 8. Resultado total, né? Ou soma, 85. Então, parcela mais parcela deu uma soma de 85, ou total de 85. Joia? Vamos aqui para a próxima adição. Bem, a próxima adição que nós vamos fazer é 348 mais 79. Aí você pode... E agora, professor Adriano, como é que eu vou montar? Se aqui tem 3 algarismos nesse número e aqui tem 2. Não tem nenhum problema, basta a gente seguir a mesma lógica, ou seja, eu vou colocar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e centena abaixo de centena. Onde não tiver, vai ficar um espaço em branco, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, 348 mais 79. Ô, professor Adriano, eu tenho que colocar o maior, o que tem mais algarismos em cima. Não tem nenhum problema, eu poderia ter colocado ele aqui embaixo. É um costume meu. Sempre quando eu tenho um número com mais algarismos, eu coloco ele em cima, mas não tem nenhum problema, certo? Vai como você se sentir melhor. Então, olha só, vamos fazer aqui do mesmo jeito, né? Ó, lembrando, ó, que aqui a gente tem a coluna das unidades, dezenas e agora centenas, né? A ordem das unidades, dezenas e centenas. Então, 8 mais 9 vai dar 17, olha só, 17. Só que 7 é a unidade e 1 é dezena. Então, eu vou colocar aqui, ó, só a unidade. Porque na coluna da unidade vai descer a unidade, 7. Por isso que eu coloco, ó, mais 1 aqui, referente a essa dezena. Então, 1 mais 4, 5. 5 mais 7, 12. Então, agora eu obtive, ó, 12 dezenas. Então, na verdade, o que eu tenho aqui, ó, a cada, né, quando a gente tem 10 dezenas, isso forma para a gente, se eu tenho 10 dezenas, isso forma para a gente uma centena. Então, quando eu somei aqui na coluna das dezenas, ó, o que eu tenho agora é, ó, 2 dezenas e uma centena. Aí eu vou e coloco 2 aqui. Tá bom? Ou seja, na prática, né, tudo que passou do 10 ou o próprio 10, eu vou colocar o da unidade aqui e vai somar 1 para lá, porque sempre vai somar
Quando eu estiver somando unidade, vai sobrar uma dezena. Quando eu estiver somando a casa das dezenas, vai sobrar uma centena, né? Que é o famoso vai um que a gente escuta por aí. Então, a gente coloca aqui essa centena que vai. 1 mais 3, 4. 427. Beleza? Professor, você falou que ia apontar os principais motivos que fazem uma pessoa errar uma adição. Eu estou até esse momento esperando isso, que eu não quero errar. Então, olha só. Se é você mesmo que é o estudante que está vendo essa aula, né? Ou se os pais estão acompanhando, professores estão acompanhando, né? O que eu tenho observado, né, dos alunos na hora que eu estou acompanhando ali de perto, é que um dos principais motivos que faz um aluno errar é a organização do cálculo. Como assim, professor Adriano? Observe que quando eu vou colocar aqui para montar a conta, eu mantenho um espaçamento entre os números, tá? Isso é fundamental para que você possa visualizar bem a conta que você está fazendo. Então, eu diria para vocês, com muita certeza, que o principal motivo que faz uma pessoa errar uma soma é na hora da organização do cálculo. Então, se você já monta direitinho aqui, isso aqui você é quase 99% de chance de você acertar, tá bom? Então, fique atento com isso. Outra coisa, professor, aqui é matemática, mas, gente, é a caligrafia. Como assim caligrafia, professor? A forma que você escreve os números, né? Então, pratique, veja direitinho, escreva com calma. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui que aconteceu com um aluno de 6º ano, tá? Ele escreveu um número, tá? Ele escreveu o número 5. Só que na hora que ele foi fazer o cálculo, até ele esqueceu que aquilo era um 5. E ele acabou fazendo a soma como se fosse um 3. E perdeu a questão por conta disso. Certo? Então é fundamental você ter uma boa caligrafia. Esse seria o segundo ponto mais forte que faz as pessoas errarem uma adição. Ou qualquer outra conta, na verdade. Tá bom? Então fiquem atentos nisso, que realmente isso é muito importante. Eu não estou falando de brincadeira, não. São várias pessoas que erram por conta disso, até no nível superior. Aí, olha só. E o que mais, professor Adriano? Bem, essa questão do vai um aqui, né? Que é essa conversão que a gente, né? Essa troca que a gente faz aqui de trocar cada 10 dezenas por uma centena ou a cada 10 unidades por uma dezena, né? Sempre lembrar, de somar esse 1 que você colocou aqui. Isso é um erro que às vezes acontece, né? Então, se você esquece, você coloca o 1, mas esquece de somar, ficou errado do mesmo jeito, tá bom? Então, preste atenção. E outra coisa fundamental, pessoal, tenha calma. Quando estiver fazendo a prova, principalmente, calma. O pátio, o recreio, ele não vai sair de lá. Seus amiguinhos que saíram antes de você não vão sair de lá. Tá bom? Então tenham calma, façam no seu tempo, devagar. Confere o cálculo, certo? Confere para ver se não cometeu algum equívoco. E aí sim passar adiante. Beleza? Eu quero saber se realmente vocês compreenderam o que foi feito nessa aula de hoje, tá? Tá aqui, eu vou deixar o meu site para vocês poderem praticar, tá bom? Tenha lá uma lista de exercício. E não só isso, eu vou montar um grupo de WhatsApp, né? Que os pais podem entrar, né? Caso seja um menor ou se você já for maior. Entra no grupo do WhatsApp, pode sugerir lá, professor, grava vídeo de tal, né? Ou também pode deixar aqui nos comentários do vídeo, se não quiser entrar em grupo de WhatsApp. Professor, grava um vídeo sobre tal assunto, tá? Isso vai ajudando para que a gente vá gravando conteúdos que sejam úteis para você nesse momento, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.